Sejam bem-vindos aqui ao canal, aonde o assunto aqui está sempre voltado para a psicanálise, a psicologia e a espiritualidade. Resumindo, autoconhecimento. Como se tornar um ser humano extraordinário ainda este ano de 2025. Só te lembrando que o ano de 2025 é o ano em que todos nós devemos andar na luz, permanecer na luz. Saia dessa escuridão a qual você insiste em caminhar. O autoconhecimento, ele permite você conhecer quem é você e o que é que está gravado no seu inconsciente. Comece o seu dia agradecendo e finalize a sua noite também agradecendo. Do que eu estou falando aqui? A palavra é gratidão. Quando você agradece, a glória desce. Quando você agradece, Deus te escuta e Ele manda mais do que você já tem. E o que é que você deve agradecer? Comece agradecendo pela vida que você tem. Você está vivo, né? Está me vendo aqui, então você está vivo. Começa agradecendo pelo pai que você tem. Você já agradeceu hoje pela mãe que te trouxe aqui? Começa agradecendo aí, em primeiro lugar, pai e mãe. E depois agradece pela tua vida, que provavelmente é a vida que muitas pessoas gostariam de ter e de repente você nem sequer se dá o valor. Deus trabalha no amor. A fórmula, a química perfeita que Deus tem e disponibiliza para todos é o amor. Quando você põe amor, tudo funciona de forma melhor e tudo na sua vida vai fluir em abundância. Então, fica aí atento aí, se precisar, veja e reveja o conteúdo que eu vou te passar aqui. Eu vou falar da ferida emocional. Uma ferida emocional chamada traição. Essa ferida emocional que prejudica muitas vidas e tira o sossego e a paz de muitas pessoas. Então, olha só. Eu escrevi aqui, eu vou estar lendo para você aí, fica atento. Se precisar, pega um caderno, uma caneta, vai anotando, porque é muito importante. Quando nós chegamos aqui, nós somos bebê, criança, né? Então, o autoconhecimento te ajuda a entender o que você carrega no teu inconsciente. Quando você chega aqui, você chega zero. Zero. E através do teu pai e da tua mãe, eles começam a colocar informação nessa inconsciência, nessa parte baixa do cérebro. E essas informações vai te levar para um bom caminho ou para uma situação indesejada na sua vida. Desde que você preste atenção para onde você está indo, você sempre fará melhores opções. Você sempre vai fazer melhores escolhas. Olha só, é muito importante entender que 93% das ações, das decisões que você toma não é consciente. Não é consciente. Mas você acha que sim. A decisão que eu tomei ontem, a decisão que eu tomei hoje, se você for analisar do primeiro dia do ano até o último dia do ano, 93% das decisões que você tomou não foram inconsciente. É inconsciente, baseado nas informações que foi colocado dentro de você, que normalmente é o seu pai ou a sua mãe. Às vezes tem criança que é criado por vó, por um tio, por uma tia, enfim, algum adulto criou você. E esse adulto formatou a tua mente. E esse inconsciente pode estar travando as possibilidades que existem disponíveis para você aí no universo. Presta bem atenção. Entendeu? Então eu vou continuar lendo aqui para você entender. A fase da infância
ela vai até mais ou menos por voltas dos 10 aos 11 anos. Daí em diante, você entra na pré-adolescência. E é muito comum, você vai ver que uma criança, quando ela chega na pré-adolescência, ali entre os 12, 13, 14 anos, ela começa a ensaiar, ela começa a querer tomar as decisões da sua vida como se já fosse um adulto. Mas o pai e a mãe não permitem, porque ainda é uma criança. Ainda que entrou na fase da pré-adolescência, mas ainda não tem consciência o suficiente para tomar decisão. Por quê? Essa criança começa a observar o comportamento do pai, que para ela é um super-herói. Ela começa a observar o comportamento da mãe, que dentro da figura da psicanálise é conhecido como uma santa. E aí essa criança, esse pré-adolescente fala, isso aí não é bom para mim. E este pré-adolescente, que daqui a pouco já é um adolescente, quer tomar as decisões da sua vida por conta própria. Quer estabelecer as suas regras. E aí ele pensa, você meu pai, você minha mãe, não é esse modelo de perfeição. E aí, enquanto criança, essa criança, ela fica olhando para os pais como ídolos, né? Uma imagem de perfeição. O pai é super-herói e a mãe é uma santa. Só que, porém, essa imagem que a criança vê, ela não é verdadeira. É apenas uma ilusão. E toda criança carrega essa ilusão e essa fantasia, até que um dia ela começa a entender isso. Daí adiante, esse adolescente começa a entender que essa fórmula de pai e de mãe não é e não se aplica perfeitamente na vida dele. É por isso que ele começa a querer tomar as decisões. Se você for ver aí, tem adolescente aí de 13, 14 anos que toma o controle da mão do pai e da mãe e aí você já sabe o que acontece depois, né? Fica atento com isso aí. A criança, ela não sabe se defender. A criança vai recebendo as informações e vai fazendo o que é possível. Porque a criança, ela ainda não tem a vida resolvida por tudo que traz, né? Por tudo que está por trás da criação que o pai e a mãe está colocando dentro dessa criança. E aí é muito comum essa criança, quando ela vai guardando muita coisa que fica mal resolvido ali no seu inconsciente, mal resolvido na vida, e aí você vai ouvir pessoas falando assim: por trás de um adulto difícil tem uma criança ferida, que não sabe se defender na maioria das vezes, porque dentro dela ainda não foi formado o sistema de defesa. E aí essa criança não sabe se defender. E as feridas emocionais ficam ali, todas gravadas, pulsando e sangrando. Ferida. É uma ferida, não se esqueça disso. Mas elas ficam ali guardando. Até que um dia essa criança, que já se tornou um adolescente e que agora já está na fase adulta, vai ter que olhar para essas feridas para poder conseguir encarar os problemas de uma forma melhor. Né? Então, é importante você se conhecer. É importante você perceber isso para entender e começar a fazer mudança, mudar o trajeto da sua caminhada, mudar esse formato de fazer as coisas. Você já percebeu que não serve mais para você a forma como você tem desenvolvido o caminhar de sua vida, né? E aí você não consegue fazer essas mudanças, porque as informações que estão gravadas no seu inconsciente são muito fortes. Essas informações são muito fortes, muito pesadas. Requer tempo e requer habilidade para fazer essas mudanças. E paciência também. Então, isso está atuando aí na sua vida nos dias de hoje. E isso
não permite você fazer aquilo que precisa ser feito. Essas feridas emocionais ficam vivas dentro de você e elas ficam ativas na sua fase adulto, quando você se torna um adulto. E às vezes você nem percebe, mas elas estão agindo e controlando a sua vida. Essas informações. Normalmente essas pessoas, ela têm tendência à traição. Elas têm tendência de traição, porque vem da infância. Olha só, imagina uma criança entre 5, 6, 7, 8 anos de idade, que os pais prometiam para ela: se você for uma criança boazinha, no final de semana eu vou te levar para passear de bicicleta, eu vou te levar no parque, eu vou te levar para tomar sorvete, eu vou te levar para jogar bola. Aí o que acontece? Esse pai e essa mãe faz essas promessas para a criança. Só que a criança, ela é muito inteligente ao mesmo tempo, né? E isso fica gravado no inconsciente. Você pode ver que a criança, ela nem consegue dormir essa semana, né? Ela fica a noite toda perguntando: pai, e aquilo lá? Pai, vamos fazer quando? Aí quando chega no final de semana, esse pai e essa mãe, às vezes tem outros compromissos. E às vezes ele até esqueceu. E a criança está esperando aquilo que foi prometido. Porém, no final de semana, esse pai e essa mãe vão fazer outras coisas, tomam outras decisões, né? Só que o compromisso firmado durante o final de semana passado foi com aquele filho, aquela filha. E este filho, essa filha, tem o pai como um super-herói e a mãe como uma santa. Mas agora, diante dessa situação, diante desse comportamento errado do pai e da mãe, essa criança começa a enxergar esse pai e essa mãe. A criança vê isso como uma traição. A criança se sente traída. Lembra que eu falei sentimento? Ela se sente traída. E aí ela começa a guardar isso dentro de si. E vai passando o tempo, e é bem provável que esse pai e essa mãe, porque pai e mãe tem que trabalhar na maioria das vezes, né? Fica fazendo promessas e não cumpre. Porém, essa criança já está chegando na fase adulta. E aí, sem querer, o pai e a mãe colocou no inconsciente desta criança, que agora é um adulto, algo chamado traição, que é uma ferida emocional. Então essa criança aprendeu o quê? Que trair é normal. Que você ser traído por quem você mais ama, confia e acredita é uma coisa normal. E o sistema que vai imperar na vida desse adulto é o sistema da traição. Ao mesmo tempo que essa criança, já agora um adulto, aprendeu esse formato errôneo, né? Dentro do que eu estou explicando aqui, falando sobre a ferida emocional da traição. Essa criança foi criada e desenvolveu esse probleminha no seu inconsciente. Essa criança, provavelmente esse adulto agora, vai se tornar uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa muito insegura e uma pessoa que vai ter muito medo. Ela vai ter excesso de coisas negativas, pensamentos negativos e ruins. Não vai conseguir confiar e acreditar em ninguém. E ela vai estar dando sempre passos errados. E é dessa forma que, na maioria das vezes, esses filhos vê os pais, eu digo pai e mãe, de forma negativa. Porque tem muito pai e tem muita mãe que não entende o formato em que ele usa para criar um filho, só que lá na frente, quando esse filho tiver adulto, ele vai ter problemas para poder resolver essas consequências. Entendeu? E aí o que é que acontece? Uma vez que essa pessoa já está na fase adulta, só tem uma pessoa de fato que vai curar essas feridas dela mesma, que é este mesmo adulto. Então existe duas possibilidades de cura. A primeira é
Se esse adulto agora já olhou para dentro de si, que é o que deve se fazer, olhe para você, olhe para a sua criança, comece a tratar essa sua criança de uma forma melhor, de uma forma positiva. Pega essa criança que vive dentro de você, não importa se você tem 40, 50, 60 ou 70, tá? Dentro de você tem uma criança. Não se esqueça que Jesus falou que o reino dos céus será da criança. Então, enquanto você está aqui na Terra, quando você transcender para o seu endereço cósmico, lembre-se de que você vai ter que voltar como criança. E Jesus quer uma criança do jeito que ele enviou para cá. Ele não quer criança birrenta, criança teimosa, nem criança zangada. Mas voltando aqui. Então, olhe para essa sua criança, comece a tratar essa sua criança de uma forma melhor. E aí, você vai estar buscando a cura. O que é necessário? Você olhar tudo que está à sua volta de uma forma mais simples, de uma forma mais significativa. Nem tudo que você vê é real. Nem tudo nem toda situação a qual você vive é real. De repente você está em um mundo de ilusão, acreditando que isso aí é realidade, não é. Porém, se você não tiver a tua estrutura psicológica, se você não tiver força mental para conseguir sair dessa situação, aí o que você tem que fazer? Buscar por uma ajuda de um psicoterapeuta. A psicologia tem vários profissionais especializados, bem capacitados, para te ajudar, para te dar uma mão, para te dar uma força para sair dessa situação. Então, às vezes, é necessário você buscar por ajuda médica, um tratamento psicológico. É isso aí. É dessa forma que você pode mudar e transformar e superar as dificuldades que foram impostas na sua vida quando você era criança, na tua infância, mas que hoje, que na vida adulta, você não consegue resolver. E esta é a melhor maneira de você resolver os seus problemas. Desde já eu te agradeço aqui, que você tenha um ótimo, lindo e abençoado final de semana e que você tenha também um maravilhoso início de semana. Fica na paz, fica na luz, fica